Segunda Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de tudo que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses, aqueles que você pode tomar como prisioneiro, com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Pai, esta palavra escrita, Senhor, há muito tempo, ela possa entrar neste lugar e visitar, Senhor, cada coração, e que ela possa, Senhor, realizar o trabalho para o qual foi enviada. Nós te louvamos e pedimos que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, não só para compreendermos a palavra, mas, Senhor, dar-nos graça para guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Abençoa esta igreja, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Engraçado, você pode pensar a seguinte coisa, que eu pensei quando estava lendo isso: você tem inimigo? Certamente veio alguém na mente agora, alguma coisa assim. Você tem inimigo? Pergunta para o seu irmão do lado: você tem inimigo? Então, aí vai ficar pensando: meu Deus, inimigo, eu tenho inimigo. De repente você descobriu que você tem um inimigo, está aí. E o negócio funciona assim. E quando eu estava lendo esse texto aqui, foi algo de Deus. Deus me levou nesse texto, não foi uma coisa minha. Eu falei: algo Deus tem aqui. Irmãos, Eliseu, ele era discípulo de Elias, e Elias fez 7 milagres, e Eliseu realizou 14 milagres. Quando Elias foi assunto ao céu naquele carro de fogo,
Eliseu estava no solo e segurando a capa de Elias, e ele falou assim para Elias: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Tem um monte de gente que ensina errado nas igrejas aí, tem um monte de igreja aí que ensina errado isso. A porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida de Eliseu foi o seguinte: Eliseu fez 7 milagres a mais, ou seja, trabalhou 100% a mais do que Elias. Ele não queria a porção dobrada? Então, não é só a porção dobrada, não é só para se exibir, não. É para fazer mais do que o outro fez. E Eliseu era um homem que realizava muitos milagres. E o rei de Israel confiava demais nesse homem. Ele tinha uma capacidade tremenda, e essa capacidade vinha de Deus e do céu, e ele então estava fazendo um trabalho maravilhoso em Israel. E nesse exato momento que nós lemos esse texto, o rei da Síria estava indignado porque tudo que ele fazia era descoberto, e ele não sabia como é que o rei de Israel descobria os planos dele. Ele fazia planos, e no dia seguinte, quando ele estava pronto para realizar esses planos e colocar em prática, o rei de Israel já sabia. Até que ele falou assim: deve ter alguém dos nossos a favor deles, contando para eles o que a gente vai fazer. Até que alguém falou assim: não tem não. Como não tem? Não tem não. É que tem um homem lá, um profeta, que tudo que o senhor fala aqui, Deus revela para ele lá. Aí ele falou: não acredito. Tem esse homem? Tem. Então vamos prender esse homem. Mandou uma tropa, um exército, um número muito grande de gente para prender um homem só. Acho que imagina o medo que ele estava. Esse camarada deve ser muito perigoso. E ele pega e manda o exército lá. Ele se decepcionou muitíssimo com isso. Por quê? Porque até aí, de madrugada, aquele homem ajudante de Eliseu levanta e vê que o pessoal estava em volta. Falou: estamos perdidos agora. Ele falou: não, mas são os que estão conosco, que estão aí fora. O Senhor abre os olhos dele. Ele vendo aquilo, e ele profetizou sobre aquele pessoal que estava lá fora, e Deus fez algumas coisas. Muito bem, irmãos. Eliseu, ele fez muitos milagres, mas eu vejo aqui o ensino da palavra de Deus para nós nessa noite. Ele mostrou um grande milagre aqui, mostrou um milagre maior do que ele poderia fazer: um machado flutuar, né? As águas que não eram boas para beber se tornaram águas boas, e uma série de coisas ele fez. Mas isso foi uma coisa muito importante. Primeira coisa aqui seguintes pontos dessa história que eu achei interessante, muito rápido isso hoje. Inimigos. Tudo que era tramado era descoberto. Segundo, eles foram ao encontro para matar o profeta. Não conseguiram. Mas a coisa que começa a mudar está no versículo 18. Se você olhar para o versículo 18, você vai começar a perceber, os seus olhos começaram a se abrir aqui. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Quem pensa e lê esse texto na palavra no original, irmãos, não é cegueira de ficar cego, todo mundo assim, não sabe onde está. Era como se você não percebesse aonde você estava. É uma espécie de cegueira, uma paralisia, vamos dizer, mental. Por uns instantes eles não sabiam aonde estavam e nem com quem estavam falando. Isso aconteceu em Sodoma e Gomorra, também com Ló, quando aconteceu um fato lá, foi a mesma coisa. O pessoal foi ferido dessa forma, assim como Deus fez aqui. Então não é cegueira de você não enxergar, é assim, parece que você não entende onde você está ou o que está acontecendo. Foi isso que aconteceu com eles. Essa é uma cegueira, não é cegueira física, é uma cegueira mental, é temporária. É como se acontecesse uma paralisia, né? Você, sabe aquele branco? É o famoso branco, vai? Assim, deu um brancão no pessoal. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, porque Deus fez isso. Deu aquele branco neles. Então,
Eliseu, a primeira coisa que ele fez, ele orou por eles, eles ficaram cegos. Essa cegueira que nós já explicamos. Verso 19. Eles ficaram confusos. Pode ver que o texto diz isso. Não é cegueira, eles ficaram confusos mesmo no verso 19. Está dizendo assim: então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e o guiou a Samaria. Ou seja, eles começaram a seguir as ordens de Eliseu. É como assim: olhem para mim. Eles olharam, me sigam. Era um negócio mais ou menos assim. Ninguém tinha explicação para aquilo. Deus estava mudando tudo aquilo e levou aqueles homens para Samaria. Eles foram guiados, coisa que só Deus pode fazer. E no verso 20, ele orou por eles novamente, e eles voltaram a si, como se acordassem assim, e estivessem num lugar estranho. É onde eles estavam, no meio de Samaria. E o rei queria muito acabar com eles, né? Então ele não deixou que eles fossem mortos, e fez ainda alguma coisa diferente. Verso 22, alimentou-os. Verso 23, eles ficaram tão envergonhados, foram embora, e nunca mais eles voltaram, irmãos. E eu comecei a olhar para isso. Eu já tinha lido isso muitas vezes, mas não tinha visto isso como agora nós estamos expondo para os irmãos. É muito interessante. A questão que nós queremos falar rapidamente, mas irmãos, é rápido mesmo. O que nós queremos tratar com os irmãos é: como eu devo tratar o meu inimigo? Pastor, certamente se ele aparecesse na minha frente, eu tivesse um negócio aqui, um monte de coisa assim. Eu não posso ver essa pessoa na minha frente, quando ela está numa rua eu atravesso para outra calçada. A gente começa a pensar nessas coisas. Se essa pessoa me procurar, mas nunca eu vou fazer nada por ela, tal. Muitos de nós pensamos dessa forma. Nós pensamos assim. Porém, nesse momento nós estamos aprendendo, como eu sempre digo para a igreja, neste exato momento nós estamos aprendendo aqui, neste lugar, a ser crentes. Esse é o lugar onde você aprende a ser crente. Eu, quando era novo na fé, eu perguntei isso para um veterano, tinha mais de 80 anos. Mas como que é a fé? Como é que eu aprendo? Como é que eu faço? Eu tinha uma ansiedade de aprender, de querer saber. Ele falou: vem todos os dias que você puder na igreja, porque aqui é onde você vai aprender a ser crente. Um homem que tinha só 60 anos de evangelho. Eu tinha que ouvir esse conselho, e eu ouvi. Eu estou aqui há 32, eu vou chegar lá, eu espero que chegue. Por quê? Porque é aqui que nós aprendemos. E muitas vezes, amados, nós ouvimos a palavra, mas nós não colocamos em prática. Ou seja, no início dessa palavra nós falamos: você tem inimigo? E você vê que Eliseu tinha inimigo. Mas a maneira com que ele trabalhou essa situação foi muito diferente do que muitos de nós faríamos. Ele usou de misericórdia. Vai ficar difícil assim, né? Tá ficando difícil. Acho que eu tomar uma aguinha ali, alguém vai levantar, vai no banheiro. Irmãos, como tratar o inimigo? Primeira coisa que ele fez é o que nós temos que fazer. Tem 5 coisas aqui. Primeira coisa que eu devo fazer pelo inimigo. Fazer coisa pelo inimigo. O que ele fez? Orar. Ele não orou para que eles ficassem aleijados, né? Cegos, mudos, ou qualquer coisa assim. Esse Senhor derrama fogo do céu e destrói eles. Não. Orou para que os seus olhos fossem fechados, para que eles reconhecessem, né, o andar que Deus tinha colocado no coração dele, conduzi-los a um lugar onde eles pudessem pensar no erro que eles estavam cometendo. Um exército inteiro contra um homem só. Um absurdo. E nós encontramos uma referência muito importante, irmãos, que está em Romanos capítulo 12, verso 14. Eu quero que vocês fiquem lá em Romanos, porque nós vamos ler alguns versos de Romanos. Romanos é depois do livro de Atos, é o 6º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos
e Romanos é o 6º livro do Novo Testamento. Romanos 12, 14. O apóstolo Paulo, que escreveu esse livro, disse assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A nossa oração pelos nossos inimigos não é: Senhor, acaba com eles, eu quero ver o pó no chão, não quero ver nem a sombra deles. Não é essa a nossa oração. Nossa oração é: Senhor, abençoa o meu inimigo. Toda vez que eu oro, eu tenho algum inimigo, sabia? Isso é inacreditável. Eu pensei que não tinha essa capacidade, mas tem gente que é inimigo meu, não é que eu sou inimigo dele, é inimigo meu. E eu oro para que Deus abençoe, mas abençoe tanto que ele nunca mais se lembre de mim. É isso que eu quero. Assim ele nem se esquece de mim. Então, a vida dele é tão abençoada que ele nunca mais vai nem se preocupar comigo. Graças a Deus. Eu oro por isso, para que ele seja muito importante e se esqueça de mim. Porque aí eu vou falar: está lá porque eu estou orando por ele. Tem sempre aquele negocinho, né? Está lá porque eu estou orando por ele. Não, não é por isso não. É porque Deus abençoa. Quando você ora com fé, Deus abençoa. Então a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós devemos agir como Eliseu agiu. E como a palavra de Deus nos ensina: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa importante que Eliseu nos ensinou, e que o apóstolo Paulo também escreveu em Romanos, está em 12:20. Romanos 12:20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nós temos que, se for necessário, aquela pessoa que não gosta de você, que já até te prejudicou, já passou a perna, como diz minha mãe, aquele negócio do interior, né? Passou a perna em você, deixou você às vezes numa situação até delicada, difícil. Se ele bater na sua porta e pedir água, você deve dar, porque o cristão deve fazer isto. Não é assim: toma essa água, empurrar com o pé, não. Vai lá com todo carinho, dá água para ele, dá um prato de comida para ele. Por quê? Porque com isso ele vai ficar confuso, como esses homens ficaram. Mas eu estou prejudicando essa pessoa e ela está me abençoando, ainda está me dando água, ainda está me dando alimento, porque não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Eu sou uma pessoa diferente, eu não sou mais a mesma pessoa de anteriormente, que queria se vingar e queria causar danos, ou, sabe, me vingar da pessoa que me prejudicou. Hoje, o meu pensamento: eu nasci de novo, eu tenho o Espírito de Deus. Eu fico triste quando alguém me ataca, quando alguém fala mal de mim, eu fico cabisbaixo, eu choro, fico alguns dias triste, mas depois eu começo a orar para aquela pessoa, porque eu sei que Deus, de alguma forma, está me ensinando algo, mas também aquela pessoa vai aprender alguma coisa com a maneira como eu estiver agindo. Terceira coisa, irmãos, aí sim, essa terceira coisa tem 3 versículos. Nós vamos ler primeiro Deuteronômio 32, 35. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio 32, 35. Nós temos que aprender a entregar nas mãos de Deus. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Ah, mas a pessoa está me prejudicando, olha, ele está fazendo isso. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Que você é servo de Deus, você é salvo, você precisa viver a palavra de Deus. Diz assim 32, 35 de Deuteronômio, o 5º livro que Moisés escreveu, o Pentateuco. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar.
Nós precisamos deixar nas mãos de Deus todo e qualquer julgamento. Você não pode fazer nada com as suas próprias mãos, as suas atitudes. Você entrega nas mãos de Deus, mas não entrega assim, Senhor, não, é Senhor, entrego essa causa que machucou meu coração nas tuas mãos santas, e o Senhor, que é justo, com certeza fará justiça. A justiça de Deus é diferenciada da nossa justiça. Agora vamos para o Novo Testamento. A gente gosta de brincar de Bíblia. Lá no livro de Hebreus, lá no final da Bíblia, perto de Tiago, lá pertinho, capítulo de número 10, verso 30 e 31. Irmãos, não falta muito, viu? Vocês vão ficar felizes hoje, vão sair 8 horas daqui. Amém. Hebreus 10, 30 e 31. Está escrito assim. Esse escritor nós não sabemos quem foi. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E no 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, Deus é quem trabalha. O escritor está falando sobre a salvação, que muitas vezes as pessoas não dão crédito. Mas quando Deus chamar a atenção do homem em relação aos seus pecados, esse versículo diz: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é justo. Então, entregar nas mãos de Deus, isso é uma coisa muito importante. Em Lucas, é só no Novo Testamento mesmo, Lucas capítulo 6, verso 27 e 28. Irmãos, eu gosto muito de ler Bíblia, viu? Se você estiver próximo a mim, você vai perceber isso no negócio. Vai passar o tempo todo lendo Bíblia, é o que eu quase faço. Lucas 6, 27 e 28. Jesus está dizendo: mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Jesus está ensinando isso. Então isso não é uma coisa muito longe da nossa mente, do nosso coração. Ele está nos mostrando que nós devemos entregar nas mãos de Deus o nosso inimigo, ou mesmo aquele que você não fez nada, mas ele se considera o seu inimigo, ele se colocou no seu caminho, ele quer ver o seu mal, ele quer ver você derrotado, ele quer ver você destruído, mas você deve orar para que Deus abençoe a vida dele. Tá difícil, né? Não estou ouvindo ninguém assim, né? Complicado esse negócio. Só que isso não são palavras, isso se você coloca em prática, irmãos, Deus vai te abençoar maravilhosamente. Porque hoje em dia nós sermos crentes parece ser uma moda. Tanta gente quer ser crente, né? Tem crente surfista, motociclista, né? Gente, tem gente, de atletas de Cristo e tanta coisa tal. Mas quando você vai colocar a pessoa na palavra de Deus, no prumo de Deus, aí é complicado. Aí ele quer ter o rótulo, mas ele não quer viver a verdade. Então nós aqui não escondemos isso, nós falamos aquilo que precisa ser dito, porque é importante a palavra do Senhor. A quarta coisa que nós queremos falar, nós temos também, pastor, mas é o seguinte, o negócio foi tão feio, que eu não consigo me libertar desse desejo de vingança. Primeira oportunidade que eu tiver, se me der uma chance, eu vou mostrar para aquele camarada quem eu sou de verdade. E conta-se aquela história antiga, né? Sem ler o versículo aqui, mas uma história antiga, que um irmão veio do Nordeste. Eu já contei isso aqui acho que 500 vezes, agora 501. O irmão veio do Nordeste e quando ele chegou em São Paulo, ele aceitou Jesus como Salvador. No interior de São Paulo,
e começou a servir o Senhor numa pequena igreja do interior. Mas o histórico dele era o seguinte, vamos lá para o histórico do rapaz. Quando ele saiu lá da cidade onde ele morava, foi criado, ele era o valentão da cidade, valente. Aí ele batia nas pessoas, amarrava na árvore, deixava amarrado, deixava lá, amarrado. E quando ele veio para São Paulo, ele deixou um rapaz amarrado lá na árvore, e veio embora. E quando ele está aqui em São Paulo, de repente ele já aceitou Jesus, se batizou, está na igreja. E quem é que vem para São Paulo e dá de cara com ele? Aquele que ele deixou amarrado. Só que ele está em cima de um burrinho, na estradinha do interior de São Paulo, tal, e veio da igreja, chegando em casa, e alguém passa próximo a ele assim, diz assim: peraí, né? Isso é brincadeira, olha quem está ali. Ah, brincadeira, é crente agora? Ah, agora sim, vou dar uma lição nesse camarada, vou marcar a hora que ele passa, tal, e vou dar uma lição nele. Passaram-se uns dias lá, de repente, aí vem, o homem vem vindo, e armou uma tocaia atrás de umas árvores e ficou aguardando que ele passasse. Aí quando ele passa assim, para aí ele olhou, tudo escuro assim à noite, não reconheceu, pode parar, desce desse cavalo aí, desce, pode descer aí. Mas o que foi? Desce daí. Mas rapaz, estou te conhecendo, não está não, desce daí, desce logo. E pode fazer sua última oração aí, porque depois que você fizer essa oração, você vai morrer. Aí ele, opa, agora o negócio ficou diferente. Posso fazer a oração? Pode, deve fazer. Aí ele olhou e falou: pô, mas estou te conhecendo, não interessa. Mas rapaz, naquela época eu não era crente, não quero saber. Quero nem saber, agora você vai ver só. Você fez para todo mundo lá, você vai pagar agora. Tá bom, então vou fazer a oração. Tá bom, dobrou o joelho assim. Tá bom. Senhor, levantou a mão para o céu, segura minha mão, senão mata esse desgraçado. Irmãos, ele não mudou nada. Ele não mudou nada. Ele não mudou nada. Ele tinha roupa de crente, ele tinha Bíblia de crente, gravata de crente, burrinho de crente, vai. Mas na hora que o inimigo apareceu, aí ele apareceu, né? Senhor, segura minha mão, senão eu bato esse desgraçado. O homem saiu numa carreira, nunca mais ele viu. E essa história ficou. Por quê? Porque a pessoa ainda tem dentro dele, né, alguma coisa que não mudou. E é engraçado isso, né? E nós precisamos nos libertar, irmãos, do desejo de vingança. Romanos 12, vamos voltar para Romanos lá, está acabando, hein? Romanos capítulo 12, verso 18 a 21, a gente vai ler esses três aqui. O apóstolo Paulo ensinando para nós que nós devemos nos libertar do desejo de vingança. Romanos 12, 18. Mas tá, olha só a clareza do texto. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Vamos até o 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavras de Deus. Nós precisamos nos libertar do desejo de vingança. Se você de repente tem alguém lá que você está louco para mostrar uma lição de casa para aquela pessoa, hoje Deus está dizendo para você esquecer isso. Você entregar essa pessoa nas mãos de Deus. Mas é minha sogra, entrega a tua sogra nas mãos de Deus. Mas é meu cunhado, entrega o teu cunhado nas mãos de Deus. Porque diz que sogra e cunhado são os terrores de todo mundo, né? Então você precisa entregar essas pessoas. Mas é o meu chefe, entrega o teu chefe nas mãos de Deus.
Nós precisamos fazer isso porque esse desejo ele não pode ser nutrido pela nossa alma. Nós devemos nos desvencilhar disso, entregar para o Senhor, nos livrarmos desse desejo de eu preciso fazer alguma coisa. Você precisa fazer é se arrepender do teu pecado. Eu estou preparando uma pregação aí, irmãos, diz assim, se você quiser se queixar de alguma coisa, queixe-se dos seus próprios pecados. Até eu estou assustado fazendo essa pregação, mas eu vou terminar ela e vou trazer para vocês. Por quê? Porque nós pensamos que podemos fazer justiça, né? Entra aquele espírito de capinha em nós, né? E toca aquela musiquinha. Eu preciso fazer alguma coisa. Não sei se eu faço, eu preciso fazer. Parece aqueles desenhos, né? E a gente precisa fazer, não precisa fazer nada. Deixa tudo para o Senhor fazer, porque é assim que o Senhor quer. Quinta e última coisa, Mateus capítulo 5. Vamos ver o que Jesus falou sobre esse assunto um pouco mais profundamente. Nós já lemos alguns textos de Jesus, mas eu quero concluir com esse, porque é o que me chamou a atenção. Mateus capítulo 5, verso 43. Capítulo 5, verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus está ensinando para nós, irmãos. E às vezes nós temos esse procedimento errôneo na nossa vida, e isso entristece o coração de Deus, que nós já somos filhos de Deus. E diz aqui, olha só, que para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, verso 44. Se sou filho de Deus, o meu proceder tem que ser diferente do mundo. A nossa maneira de ser é muito diferente daquilo que o mundo pede que nós façamos. Como eu devo tratar o meu inimigo? Eu devo orar por ele, eu devo alimentá-lo, eu devo entregar ele nas mãos de Deus, não me vingar. E o principal, que Jesus mandou fazer assim, desta forma. Se nós fizermos diferente daquilo que Deus está nos ensinando nessa noite, nós estamos incorrendo em grande erro, e não obedecermos à voz de Deus, à palavra do Senhor. Os inimigos, eles podem não desaparecer, mas você deve aprender, como nós ouvimos hoje, de Eliseu tratou os inimigos. Nós discorremos alguns versículos explicando isso, a maneira como ele tratou os inimigos, a maneira como nós também devemos tratar. Vamos orar para que o olhar dele saia da nossa vida e vá para coisas mais interessantes, importantes, para que ele tenha sucesso, para que ele resolva os seus problemas, e você vai seguindo sua carreira. Porque tem pessoas que se levantam contra nós. Você já entrou em algum lugar em que uma pessoa olha para você e não gosta de você, não te conhece e parece que não gostou? Não gostei daquela pessoa, mas você nunca nem falou com ele, não sabe nem quem é ele. Eu aprendi isso na prática. Aonde eu trabalhei muitos anos, entrou um rapaz para trabalhar e ele foi apresentado, tal, era o chefe da seção, me apresentou, tal, e ele foi trabalhar. E trabalhando. Depois de uma semana, ele me viu trabalhando e fazendo e acontecendo as coisas lá. Aí ele falou assim para mim, me chamava de Giba. Só um detalhe, né? Eu falei, ô Giba, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí ele falou assim, rapaz, você é um cara legal. Eu falei, é? Porque quando eu te vi a primeira vez, eu achei que você era um carrasco.
Você sabe que essa é a impressão que muitas pessoas têm de mim ainda, porque eu sou muito calado. Eu falo na igreja eu falo muito, falo com os irmãos, mas no mundo secular eu só falo quando é muito necessário, e quando eu falo de Jesus, eu não fico conversando muito, não tenho muitas amizades. É como eu disse para vocês, o pastor tem poucas amizades, ele não pode ser amigo de todo mundo, ele tem que amar a todos, mas ser amigo de poucos, e ser amigo de pastores também, igual a ele, que aguentam, né, o tranco e o sofrimento, as dificuldades. Tanto que a maioria dos pastores morre antes dos 55 anos de idade, a grande maioria, porque ele carrega o peso de muita gente, os problemas de muitas pessoas dentro do seu coração, é a grande dificuldade. Então, mas o pastor deve amar as suas ovelhas. E às vezes você encontra uma ovelha, quero concluir com isso, interessante, você encontra uma ovelha que diz assim: pastor, eu vou te contar isso, olha só a ignorância da ovelha, me perdoe ovelhas, mas tem ovelha assim. A ovelha diz assim: pastor, eu vou te contar um negócio, mas pastor, você não pode contar para ninguém. Meu Deus, você não sabe o que é ser pastor. Eu até esqueço o que a pessoa me contou depois que ela contou. Tem tipo um apagador da mente, irmão. Às vezes o negócio é tão cabeludo que eu prefiro rapar, né? Sabe, tiro da minha mente. Por quê? Porque é difícil você engolir aquilo, corre o risco de você falar, se você não apagar logo, entendeu? Porque o negócio é feio. Então, a gente está para ensinar aos irmãos essas coisas que Jesus nos disse. E às vezes dentro da igreja tem gente que não gosta do pastor, não é? Esse pastor é não sei o quê. Irmãos, o pastor, ele dá risada, mas muitas vezes ele tem que ser duro com a ovelha. Tem algumas ovelhas que sabem disso. Eu já tive que usar, né, essas coisas. Não gosto muito de ser duro, mas é importante. E todas as vezes que eu precisei, Deus me abençoou, as pessoas me ouviram. Por quê? Porque é uma palavra, a gente só quer o bem das ovelhas, é abençoar as ovelhas. Então, se você nessa noite ouviu esta palavra, e você por acaso, sei lá, é por acaso, de repente é por acaso assim, você tem inimigo, você vai orar por ele nessa noite. Aí eu não consigo, o dente range assim, eu não consigo. Consegue sim, consegue sim. Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Fiz até musiquinha agora com o versículo. Quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Porque Deus quer te abençoar e tirar mais uma pedra do seu coração. Tirar mais alguma coisa que te atrapalha. A pessoa fica presa naquele inimigo, não liberta ele e não é liberta dele. Fica algemado ao inimigo. É como se o inimigo, onde ele vai, você vai. Ele vai no banheiro, você fica na porta lá de fora. Algema, né? Parece estar preso naquela pessoa. Deus quer quebrar essas algemas, quer libertar você. A partir de hoje você não tem mais inimigo. Você vai colocar isso na presença de Deus. Você não precisa procurar ninguém, somente ore a Deus. Começa a orar pelos seus inimigos. Quando você encontrar com algum, você vai ver a diferença que Deus causou. Porque Deus muda os corações. Primeiro o nosso. Quando nós queremos mudança em alguém, nós precisamos ter essa mudança em nós primeiro. Não esperar do outro a mudança. A mudança tem que ocorrer primeiro em você, para depois ela começar a trabalhar no outro coração. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, o nosso Deus. Mas você só vai orar se você quiser essa mudança na sua vida. Se você não quiser, ninguém vai te obrigar, nem Deus vai fazer isso. Porém, eu tenho algo para lhe dizer. A partir deste momento, você não é mais inocente diante de Deus. Deus já mostrou o que Ele quer de você. Se você quiser permanecer no erro, permaneça. Mas se você quiser bênção, se quiser mudança, faça essa oração no nome de Jesus, amém? E você vai dizer para o Senhor que você quer orar pelo seu inimigo nessa noite, para o Senhor abençoar ele grandemente e o Senhor tirar esse desejo de vingança do seu coração.
Você quer fazer isso comigo? Levante sua mão. Diga assim: eu quero. Tem alguns que não querem. Todo mundo quer, irmão? Quem quer? Levanta a mão e diga: eu quero. Amém. Pode ser alguém aí que não levanta. Eu não vou levantar, eu não vou. Então, vai continuar a mesma coisa. Ixi, vai ficar difícil. Mas Deus está dando oportunidade para você mudar isso nesta noite. Porque quando a palavra de Deus é colocada, você deve guardar no coração, orar. Deus carimba esse passaporte da bênção. Pum, 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 pum. Está carimbando. E vai tirando de nós esse sentimento de vingança, esse negócio de inimigo. Deus quer tirar isso do nosso interior. Oremos a Deus. Faça a sua oração com o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque um dia, Senhor, Eliseu, ele pôde, Senhor, ó Deus, abençoar o seu inimigo. Ele lhe deu pão e deu água. Na verdade, a tua palavra diz que não foi somente isso, mas foi um grande banquete colocado diante dos seus inimigos. Eles ficaram, Senhor, envergonhados, e eles se retiraram e nunca mais voltaram para prejudicar a Israel. Senhor, nós entendemos, Senhor, que esta palavra, Senhor, de vitória, esta palavra de bênção, palavra de mudança, ela aconteça nesta noite, neste lugar. E o mesmo sentimento que envolveu o coração, Senhor, de Eliseu, ele envolva também o coração de cada um de nós aqui nesta noite. O Senhor tire de nós o sentimento de vingança, o sentimento de ódio, Senhor, ó Pai querido, de repulsa muitas vezes, mas nós queremos, Senhor, ter um sentimento de amor, sentimento de bondade, de misericórdia, e que o Senhor abençoe grandemente, Senhor, a todos aqueles que se levantam contra nós, Senhor. E o Senhor os abençoe grandemente, que não lhes falte o pão, não lhes falte a água, e que o evangelho da salvação também venha a alcançá-los, a mudá-los, transformá-los, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, e por esta palavra ministrada, Senhor, nesta oportunidade, que ela possa trabalhar agora, dentro de cada coração, Senhor, como uma engrenagem trabalhando e limpando, Senhor, tirando o espírito da vingança, o espírito do ódio, Senhor, limpando o nosso coração, a nossa mente, nos levando, Senhor, em direção a nós mostrarmos que somos de fato filhos de Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos, é a nossa oração, e que o Senhor contemple a cada um de nós, e que essa oração sincera, colocada diante do teu altar, tenha respostas do céu, e o Senhor possa limpar cada um dos nossos corações, e que os inimigos, Senhor, da nossa alma, os inimigos que nos rodeiam, seja onde eles estiverem, eles sejam alcançados por esta oração. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Amém.